De fato, o impostômetro é uma ferramenta que é disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e entidades da sociedade civil organizadas, representativas do setor patronal, então entidades que envolvem empresas, e que tem como objetivo demonstrar de uma maneira muito clara qual é o montante da carga tributária que é arrecadado anualmente pelos diversos entes da Federação do Brasil. Então, o quanto de fato é arrecadado pelos municípios, pelo governo federal e pelos estados a título de tributação. Para o consumidor comum, o que mais impacta no seu bolso, no que tange a tributação, são aqueles tributos indiretos que incidem sobre o consumo. Então, o Imposto sobre Serviços, o ICMS e o próprio IPI, que são impostos que eles estão embutidos, tá, dentro do preço de todas as mercadorias e serviços que são adquiridos pelo consumidor comum. Então, essa tributação, ela no Brasil é muito superior, por exemplo, à tributação sobre o patrimônio, sobre a renda e até mesmo sobre a transmissão de heranças e doações. Então, isso é o que de fato impacta o consumidor brasileiro. E esse aumento de 18%, que é muito superior ao aumento da inflação medida no mesmo período, significa que, na prática, o consumidor brasileiro, a população brasileira, está pagando mais tributos em 2024 do que pagou proporcionalmente no mesmo período em 2023. Então, é uma situação que, isoladamente, ela não pode ser considerada preocupante, mas o que preocupa é saber se esse aumento na carga tributária está retornando de volta em serviços públicos de qualidade para a população. Porque se só aumentar a carga tributária e não houver uma melhor prestação de serviços públicos para a população, aí sim nós estamos diante de um grave problema. A reforma tributária ela ainda está em sede de regulamentação, então existem leis importantes que vão definir, digamos, esmiuçar o que de fato vai mudar na vida dos brasileiros a partir da reforma tributária, mas que no panorama atual, nas discussões atuais, nos projetos atuais, a gente vê sim um aumento significativo da complexidade tributária e um aumento também relativo da carga tributária incidente sobre o consumo, mas também sobre heranças e doações, possivelmente um aumento na base tributável da renda, então entrando rendimentos que hoje são isentos, por exemplo, com a possibilidade de uma tributação mínima agora para os contribuintes que detenham um rendimento alto. Então, coisas que não existiam, mas que passam a existir num cenário de reforma tributária. Ou seja, a gente vê que a tentativa, ao invés de ser para simplificar e para reduzir a carga tributária que é incidente sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre a renda dos brasileiros, ela não ocorre no sentido de reduzir a complexidade, reduzir o valor dos tributos que são arrecadados, mas ao contrário, se torna cada vez mais um sistema complexo que, apesar de ter um número menor de espécies tributárias, continua tendo o mesmo problema da complexidade e de um peso cada vez maior sobre o bolso dos brasileiros, que, de novo, por si só não é um fato ruim. Pode ser que um sistema complexo, um sistema que pague mais tributos, ele até seja bom, se voltar esse tributo para a população na forma de serviço público, na forma de prestação de saúde, educação, saneamento e segurança pública de qualidade, por exemplo. Mas se a gente não vê isso, aí, novamente, como eu disse anteriormente, isso aí a gente está diante de um grave problema social relacionado à tributação. Eu considero que é muito importante que hoje o brasileiro comum, a pessoa média, ela esteja muito antenada a esse cenário novo e fique observando, seja através do acompanhamento de jornais, de revistas, portais de informação online e mesmo da televisão,
o que está se de fato discutindo, porque de fato a gente está no momento de discussão de um tema que às vezes parece distante, mas que na verdade ele está impactando diretamente o teu supermercado, a tua conta de luz, o quanto você vai pagar de combustível, enfim, tudo que você adquire no dia a dia, do bombom ao cabeleireiro, da gasolina a uma viagem, tudo é impactado pelo custo da tributação. Então é muito importante que a gente se mantenha informado e saiba no futuro cobrar os nossos representantes, se eventualmente aumentarem a carga tributária, que devolvam em serviço público, infraestrutura, segurança e saneamento para a população.